Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um encontro na Live Espírita. Hoje, um bate-papo aqui, bem edificante, descontraído com a psicóloga Júlia Ferreira, expositora espírita. Agendamos com uma certa antecedência para nos programar melhor essa sequência de lives aí, e a gente tenta adequar a agenda dos convidados, mas sem aquele clichê pronto de entrevistador, entrevistado, mas deixando fluir aí nosso bate-papo. Aguardando aqui a entrada. Qualquer momento aí, Júlia aparece. Nossas segundas-feiras temos os nossos encontros das lives tema livre. Próxima semana estaremos num outro papo reto, de acordo com a agenda aí de Yuri. Boa noite, bem-vindo, Gabriel. Aguardando Júlia aí. E sempre que possível, às vezes as agendas não coincidem, mas a gente está atento aí para esse período ainda de pandemia, está compensando essa saudade, a distância presencial com essas lives aí, que é bom principalmente para quem faz, como para quem recebe, né? Afinal de contas, somos todos aprendizes. Estamos aguardando aí a conexão. Júlia, a qualquer momento vai aparecer aí. Olá. Boa noite, Júlia. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos. Tudo bem aí? Tudo Tudo bem, certinho? tranquilo? Tudo certinho, Tá e me, você? ve... tá me vendo inteiro aí? Porque aqui no meu retorno tô com a cabeça cortada. Se eu preciso ajustar a câmera. Tá cortando, tá cortando. Tá me ouvindo direito? Não, eu tô lhe ouvindo direito. Eu quero saber se eu tô aparecendo todo aí na tela, porque aqui ele corta. É, tá um pouquinho cortado mesmo, Melhorou mas agora? agora tá bom. Peraí, deixa eu fazer uns ajustes aqui de posição. E agora tá melhor? Sim, tá melhor. É... E aí, Júlia, tudo bem? Tudo bem, Eu tudo tô, tranquilo. eu tô num ambiente eu tô num ambiente meio improvisado aqui, vai tô sem máscara, tô protegido, tá bem ventilado, Sim, tô mas vendo. tô aguardando aqui uns minutinhos aí pro pessoal ser notificado e chegando aos pouquinhos, né? Tá certo. Mas você pode ir aí dando as honras da casa, fazendo a introdução, muita Então, ansiedade para esse ok. encontro, psicologia do espírito. Sim, sim. É, nosso tema de hoje é psicologia e espiritualidade. Nós usamos um livro como base. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou pegar o livro aqui para mostrar a Sim, capa para a sim, galera. Eu acho legal ok, mostrar a capa, viu? claro, claro, Só um ok, minuto. ok, tá bom. Fazer a capa do livro. Vou botar a referência bibliográfica aí na capa.
Estou de volta. Então, nós nos baseamos nesse livro que eu vou mostrar agora, mas também em outras obras espíritas. Vale ressaltar que a gente sempre usa como base as obras básicas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas o livro que deu base mesmo ao tema que vai ser discutido foi esse aqui. Isso. Psicologia e Espiritualidade, de Adenauer Novaes, que também é psicólogo. Grande mestre, escritor, Sim, psicólogo. espírita. Então, é um livro muito interessante, né, que ajuda a aprofundar muito a questão do autoconhecimento, a repensar vários fatores da vida para que possamos trilhar etapas do nosso autoconhecimento, que, de acordo com o autor, são as seguintes etapas: autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoiluminação. Que essas etapas elas podem acontecer, elas não acontecem isoladamente, né? Pode acontecer em qualquer época da vida, depende de cada um de nós, e elas estão em constante acontecimento, porque nós somos seres que estamos em constante evolução. De acordo com a lei do progresso, tudo evolui, e nós estamos nesse processo de transformação. Ok, é isso aí. O pessoal vai chegar aos pouquinhos aí, né? Mas independente de qualquer coisa, a gente faz essa live no nosso propósito. Eu gostaria de pedir desculpas aí publicamente, que houve um contratempo aqui, acabei me atrasando uns 20 minutos. Não é comum acontecer isso. Eu acho que até nas palestras presenciais, em 13 anos que eu tenho de palestra, acho que se eu me atrasei por motivos diversos, conto nos dedos aqui, acho que foi umas 5 vezes, porque geralmente quem me conhece sabe que eu sou muito criterioso, mando lembrete, assim, mas foi um motivo de força maior mesmo que eu me atrasei. Então peço desculpas aí. Nossa live vai ficar gravada no IGTV, para quem quiser ver quando puder, quando quiser. Eu levo ela para o meu canal no YouTube também, Manuel Trajano. Eu divido espaço lá com segurança do trabalho, espiritualidade. Pode não parecer que tem uma coisa a ver com a outra, só que uma das cadeiras principais que eu tenho aqui, de psicologia do trabalho, pelo menos eu estou nessa área há 20 anos, Legal. acho que eu vou confessar uma coisa para você que é psicóloga. Embora a gente trabalhe com leis, normas, fale muito de API, EPC, proteção, essas coisas, vou ser bem sincero, viu, Júlia? 70% do meu tempo em campo é psicologia. Eu não sou psicólogo, mas assim, é mediação de conflitos, é acalmar os ânimos, é a relação produtividade e resultado, a pressão e estresse na cabeça do trabalhador, da trabalhadora, a questão da ergonomia que gera, inclusive, impactos, não é o foco daqui hoje, né? Mas impactos fisiológicos, né? Insônia, incontinência urinária, e que, para não fugir do assunto, só um destaque aí, está nas minhas lives também, os 3 maiores motivos de afastamento hoje no INSS são ligados à mente. Síndrome de pânico, transtornos depressivos, transtorno de ansiedade, para não falar outras coisas piores, né? E chega a sair da psicologia para a psiquiatria. Mas, enfim, como a gente é espírita e atua na área da psicologia também do trabalho, a gente tenta fazer a diferença, né? Tá tranquilo aí a conexão para você? Podemos começar? Para mim está, e para você? Tá me vendo direitinho? Tá ótimo. Tá ótimo. De vez em quando eu peço aquela rodinha aqui da propaganda que tinha na Globo, né? Roda, 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 e a vida começa a rodar aqui. Mas eu sei que você tá aí e eu tô aqui. Sim. Boa noite a todos. Vamos dar início aqui ao nosso encontro com Júlia Ferreira. Júlia, só te peço um favor, eu tô sem relógio aqui. Se você tiver um relógio fácil aí, bota aí mais ou menos com a margem de segurança que a gente começou, acho que foi umas 19h20, que a gente vai trabalhar em cima de uns 55 minutos, para dar uma folga, né? Porque o Instagram, que ele não me ouça isso no Facebook, eles são meio traiçoeiros. Às vezes eles derrubam com 59, 58, mas ultimamente tem mantido aí até
2, 3 minutos além do coisa. Mas a gente não vai confiar nisso, não. Vamos trabalhar com Sim. 55. Você vê que eu tô Eu em também homenagem estou hoje sem relógio por perto, eu tô em mas eu homenagem aos posso psicólogos, né? pedir. Aos Sim, psicólogos, sim. tô em homenagem aos psicólogos aqui com minha boina. Ah, tá legal, ficou legal o estilo. Vamos Então, eu lá, vou né? me apresentar também. Eu acho que eu iniciei Isso. falando e esqueci de falar o meu nome. Meu nome é Júlia Maria Ferreira, eu sou psicóloga e sou espírita também, né? E estou aqui para falar um pouquinho sobre o livro que fala justamente sobre essas duas ciências, que é interessante porque são ciências que falam sobre o mesmo fenômeno, que é a essência humana, a alma, né? Humana. O que é a psicologia? A psicologia, quando a gente fala que é o estudo da mente, é o estudo da alma humana, em toda a sua integralidade. E estamos aqui também para falar sobre essas dimensões humanas. Porque quando a gente fala sobre o ser humano, nós não estamos falando de acordo com o modelo mecanicista, que ainda é predominante, como se o corpo fosse máquina, né? Aquele modelo ainda materialista, como se nossos corpos fossem máquinas. E o espiritismo vem trazendo uma visão oposta a essa, dizendo que nós somos espíritos encarnados, né? O que é alma? Alma é o espírito que está temporariamente encarnado no corpo físico para a evolução, né? Para que possa continuar aprendendo com as experiências aqui, para poder retornar à pátria espiritual algum dia. Então, a psicologia ela estuda o mesmo fenômeno que o espiritismo, a alma humana. Iremos falar um pouco sobre isso, sobre todos os processos psíquicos que também envolvem os processos espirituais, porque nós não podemos fragmentar o ser humano, né? Somos seres integrais, não podemos ser vistos de forma fragmentada. Uhum, perfeito. Exatamente. Introdução melhor que essa não existe. É como eu gosto de brincar lá nas palestras. Já foi uma palestra aí já. Exatamente. Então, assim, quando a gente acordou esse tema, inevitavelmente, quando falou Psicologia do Espírito, que foi o título do cartaz, né, que a gente chamou, mas também a gente pode chamar ela de Psicologia e Espiritualidade, perfeitamente. Todos esses dois títulos é o nome desse grande espírita, palestrante, escritor aí que você citou, é o Adenauer Novaes. Eu tive a honra de conhecer ele pessoalmente. Tem uma Legal. clínica ali, uma clínica na Pituba ali chamada Psique, onde ele trabalha junto com outros psicólogos, coisas assim básicas da estirpe de Francisco Mazan, Uhum, que também é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, admiração. Eu sempre gosto de dizer uhum. que ele é um dos motivos assim de inspiração, porque acho que quando a gente começa as palestras, é bom que a gente tenha referências, né? Então, Sim. Solange Mike, Naon Castro, o próprio Fabrício Simões, Jacó, meu amigo Jacó, o próprio Mazan, são, são fantasmas da maneira, cada um do seu jeito, na maneira de olhar, falar, fora os conhecimentos. Eu sempre acho que eu tentei pegar um pouquinho deles. Claro que eu estou longe de ser um deles, mas eu sempre peguei um pouco deles assim para tentar dar uma engrenada aí. E tem uma obra muito legal também, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, porque Adenauer está aqui, grande terapeuta encarnado, mas também tem essa grande obra de Divaldo Franco com Joana de Ângeles, né? E quando a gente fala de psicologia no espírito, não dá para ficar sem falar de Joana, até porque Joana de Joana, Ângeles, ela tem uma série psicológica. Então, vale isso, ressaltar que isso. existe um conjunto de livros que retrata o espírito, a alma humana de uma forma integral, que está dentro desse conjunto que se chama a obra psicológica de Joana de Ângeles. Tem vários livros. E a base dela, por sua vez, tem Carl Gustav Jung, né? O Sim, psicólogo austríaco também, que não, na linguagem aí bem da psicologia, né? Muita gente acha que tem divisões, um é freudiano, outro é junguiano, quando na verdade eles se convergem em muitos pontos, né? Porque muita gente gosta de falar, me corrija se eu estiver errado, muita gente associa Freud a um lado, digamos, mais visceral da coisa, né? O símbolo fálico, aquelas coisas ligadas ao sexo, não é bem assim. Freud tinha é muitas o pai da conotações. psicanálise.
O pai da psicanálise, exatamente. E quando a gente fala de espiritismo, automaticamente associa muito a Jung, por muita influência da literatura de Joana com Divaldo, né? Mas todos os Exatamente. dois, eu vou um pouco além, como eu disse a você nos bastidores, eu sou um pouco ousado, eu gosto de futucar, já li um Eu pouquinho de também. Schopenhauer, de Nietzsche, né? E alguma vez que eu falei isso para um Os amigo meu, um colega filósofos. meu, rapaz, você lê Nietzsche? Rapaz, Nietzsche é isso e aquilo, começou a dar um bocado de adjetivo. Eu falei, rapaz, eu leio tudo, agora eu vou tentar extrair, como o Paulo de Tarso disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tento fazer meu Sim. filtro, né? É, E uma uma ciência introduçãozinha ela não dá aqui. conta de explicar a complexidade do ser humano. Eu acho que a gente tem que ter essa visão realmente ampla de ler várias fontes, vários autores, né? A psicologia, temos aí a Claro. psicologia, que é uma ciência, mas também podemos beber da fonte dos filósofos, tanto que o espiritismo, quando a gente fala em espiritismo, é um tripé: ciência, religião e filosofia, porque o espiritismo tem na sua base Sócrates, Platão, tem filósofos que estão aí embasando o conteúdo da doutrina espírita. Então, quando a gente fala de uma ciência, ela engloba também várias fontes de conhecimento distintas. E quando a gente fala em psicologia, é importante ressaltar que a psicologia, como você falou, ela pode ser chamada também, que eu costumo fazer essa brincadeira, de chamar de Uhum. psicologia, com S no final, no plural, Uhum. porque existem várias correntes teóricas, várias vertentes, mas elas dialogam, elas podem dialogar de certa forma, né? E cada uma traz uma perspectiva diferente do sujeito. Por exemplo, temos as mais antigas, como você citou, temos Freud, que é o pai da psicanálise, tanto que Jung foi um dos seguidores de Freud, né? Considerado também um dos seus melhores alunos. Os dois conversavam bastante, tinham uma relação íntima. Só que Jung, por ele discordar de algumas questões, até concordar, mas ele via além, ele conseguia enxergar alguns fenômenos de uma forma diferente. Por isso, ele criou uma nova teoria que hoje em dia é chamada de psicologia analítica. Por exemplo, os dois têm muitos pontos semelhantes, Freud e Jung, né? Mas Jung ele traz Uhum. conceitos novos, como inconsciente coletivo, por exemplo, como a questão que a gente vai falar do self. Então, Jung ele amplia mais um pouco essa percepção. Não, tranquilo. Eu tomei a liberdade aqui de trazer para essa introdução também aqui, acho que já passou da fase de introdução, mas pegando aqui, acho que para ajudar até nossas reflexões, eu peguei um trecho aqui do livro Psicologia e Espiritualidade, Adenauer, que é a introdução do livro, que eu achei bacana, nesse alinhamento que a gente está fazendo aqui de psicologia, espírito, alma, né? Encarnado, desencarnado, antes, durante, depois, né? A gente vai tentar trazer isso aqui dentro da integralidade do ser, né? Aqueles que buscam conhecer e vivenciar o espiritismo, ao amor, verdadeira fonte de inspiração do ser humano, motivo principal da vida. Só um grande amor move a vida. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes. Olha que profundo, né? Mais Profundo. humilde e paciente na adversidade. Assim, poderíamos todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Seria muito Sim. lindo, né? Se a gente não tivesse o véu do esquecimento e dissesse, eu fiz isso, agora vou corrigir e acabou. E a lei do amor e do perdão, através da mente, da incondicionalidade, né? A bandeira que desfraudamos bem alto é a do espiritismo. Isso aqui é Adenauer, psicólogo espírita escrevendo, né? Cristão e humanitário, em torno da qual já temos a aventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal e inextricáveis malhas. Esse trecho aqui final
desculpe, eu esqueci de falar das aspas, foi de Allan Kardec, né? Que começou assim, Aham. poderiam os homens acreditar. É porque eu esqueci das aspas inicial. Está dentro da introdução dele. A iluminação interior é um estado, aqui é Adenauer, é um estado de amor ao próximo, a si mesmo, de referência à vida e de uma íntima ligação com Deus. Então, assim, para a gente, de fato, já chegar ao pontapé que ele quer chegar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre psicologia e psiquismo, né? Que são duas linhas diferentes, né? A etimologia é diferente, né? Que a gente fala tanto, às vezes eu me perdia nas palestras, quando um palestrante psicólogo ia muito com aquela nomenclatura, né? Aquela questão conceitual, individuação, arquétipo, persona. Dá para falar no Ah, vamos espiritismo de uma falar linguagem mais sobre fácil? isso. Dá para falar de uma fala fácil o que é cada um deles assim? Para a gente Sim, sim. fazer o nosso edifício psíquico, que tem como a base e no alto a espiritualidade. Dá para ir destrinchar um pouquinho isso aí didaticamente? Com certeza. Antes de entrar nessa questão que você acabou de me indagar, eu quero comentar um pouquinho sobre esse trecho lindo que você leu sobre a lei do amor, brevemente. A lei do amor é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E no Isso. capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a lei de amor, ele fala um pouquinho sobre o progresso humano através dessa lei, sobre a lente da lei do amor, que segue também o mesmo ritmo do progresso da humanidade. Ele conta que o homem primitivo, né, lá atrás, nós só tínhamos instintos. Mais amadurecidos, passamos a ter sensações. Mais aperfeiçoados, passamos a ter sentimentos, que é o nosso estágio atual. Temos sentimentos, emoções, sensações, e ainda também somos dominados pelos instintos. Mas iremos alcançar um Sim. estágio do amor, que é o amor fraternal, que é esse amor que Jesus veio aqui na Terra materializar, né? Jesus é a materialização do exemplo desse amor que o Isso. livro que o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra, que é o estágio que nós estamos caminhando para alcançar, mais depurados. E em relação a todos esses termos que você me falou, o livro também traz um pouquinho Sim. essas explicações. Ele fala sobre o ego. Vamos primeiro começar pelo ego. O Sim. que é o Sim. ego? O ego é o centro da consciência. É o que organiza a nossa consciência. E ele também pode ser interpretado como a nossa identidade, né? Como o nosso eu. Só que o ego, ele tem vários mecanismos, né? Nós ainda temos mecanismos inconscientes, que são os mecanismos de defesa, que são postos aí pelo ego. Mas é o ego que faz esse movimento, né, dentro da nossa consciência. Ele é o centro. O Solange que é entrou o aí, self? viu? Solange entrou aí, viu? Solange, oi Solange, tudo bem? Que Foi ela bom, que que lhe bom. entregou, foi ela que lhe entregou, me indicou você. Foi mesmo. Foi mesmo. Sol. Então, quando a gente fala de ego, a gente também está falando de identidade, a gente também está falando do centro de nossas consciências, né? Mas nosso ego não é a nossa totalidade psíquica. Uhum. Nosso ego, ele é apenas essa parte consciente, o centro organizador. O nosso self, ele é o nosso direcionador psíquico, né? É o impulso evolutivo que nós temos, é a nossa essência, né? Tem pessoas que até dizem que o self é a alma, é a nossa essência mais profunda, é o nosso direcionador que nos impulsiona a nossa autorrealização. Então, através do self, é que nós realmente conseguimos alcançar esses degraus evolutivos maiores, que nós conseguimos nos realizar como seres humanos, alcançar nossa perfeição, nosso processo de perfeição, que é constante, né? De aprimoramento, de auto-descobrimento, através do self. Então, o Eu self posso, é a nossa eu posso essência. fazer eu posso fazer só um parênteses aqui? Hum, Me corrija se estiver errado. É uma visão de leigo.
que eu sempre trabalhei assim, falando nessa linha, mas a gente está aqui sempre aprendendo e disposto a corrigir se eu estiver errado. De Sim, tanto ouvir as palestras de psicólogos, a gente vai tendo muito discernimento do que vai falando, filtrando, entendendo, não sendo da área de psicologia, né? Mas a gente, como o pessoal diz, a gente aprende por osmose. Eu sempre sim. gosto de falar assim que o ego é um eu mais primitivo, que tem muito do nosso instinto mais animalesco, mais visceral. Não sei, posso estar errado, me corrija. E o self seria um eu mais divino, ligado à espiritualidade. Essa linha de raciocínio ela é certa, porque eu vou falar isso em seguida. A projeção entre os dois é o que a gente chama de sombra, já antecipando aqui o vocabulário. Então, o self, ele dá o conceito que assim, é o sentido interno que direciona o ser humano à autorrealização. Ou seja, como você falou, é muito mais divino, é o nosso eu divino, realmente. É porque Mais eu já estou linkando com a aperfeiçoado, é a espiritualidade. É luz. porque já estou linkando com a espiritualidade, por isso que eu já fico mexendo os Então, o pauzinhos. ego, ele realmente ainda tem seus mecanismos. Por exemplo, o ego, ele quer tudo saber, o ego quer tudo controlar. Nossa, você está me ouvindo? Travou um pouquinho. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Então, nosso ego, ele ainda tem mecanismos, por exemplo, que nos deixa no processo de autossabotamento, né? Nós ainda caímos nas armadilhas do ego. É isso que você está querendo dizer. Nosso ego, ele é cheio de armadilhas. Então, quando a gente está muito focado, por exemplo, quando a gente fala assim, nossos desejos egóicos, uma pessoa que é muito egóica, é uma pessoa que está muito mais presa às ilusões materiais, aos valores passageiros, né, materiais, do que a autoiluminação, do que os valores eternos do espírito. Entende? Então, nós ainda temos um forte domínio do ego em nós, porque ainda temos nossos desejos egóicos muito exacerbados. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que para a gente se conectar com a nossa essência, né, para a gente poder escutar a voz do self, que é a nossa voz profunda, nós precisamos silenciar. Por isso que é importante, né, esse exercício do silêncio, da meditação, da oração, de ter momentos, por exemplo, nós vivemos numa sociedade, agora falando um pouquinho da vertente sociocultural, nossa sociedade é capitalista, né, e tem valores como competitividade, produtividade, todos esses valores que nos são impostos. Exatamente. Conheço bem isso. Então, nós temos uma cultura ansiosa, nós temos uma cultura que produz ansiedade, compreende? E o que é que acontece? Nós não paramos para escutar os nossos desejos profundos, para escutar a nossa intuição que vem do self, né? Porque até nesse livro ele cita que existem características que nos compõem, né? Que constituem a nossa personalidade, nossos processos psíquicos, que é a função pensamento, a função sentimento, a função intuição e a função sensação. Né? Todos nós temos essas funções e outras. Mas para que a gente possa escutar a voz que vem da nossa intuição mais profunda, precisamos dar pausas, precisamos de momentos de não produção, de não produtividade, para poder entrar em contato com essa essência. O que nos é negado por conta dessa cultura, né, que incentiva sempre a produtividade, que incentiva sempre a pessoa a estar se comparando com os outros, por exemplo, né? Olhando para o lado para se comparar com os outros. E o que é que a psicologia analítica nos ensina? Que nós somos seres singulares. Não se compare, né? Todos nós somos universos singulares. O assunto, psicologia em si, é um assunto muito vasto, né? Por isso que eu fiz essa provocação de falar assim, claro que não vai dar tempo para falar isso aqui tudo, a gente precisa de outras lives para falar isso, muita coisa. Você até me perguntou uma coisa que eu não respondi, você pode voltar? É isso, a gente não precisa se aprofundar não, eu só fiz uma provocação, porque você já definiu aí essa questão do self com o ego, essa projeção, eu já ouvi também de palestrantes espíritas, terapeutas, como a você. projeção já é um outro fator. É outro fator.
mas o nome sombra, por exemplo, é bom até para quem está assistindo, que, por exemplo, gente, temos tantas sombras, né? É justamente essa dualidade que existe dentro de nós. Eu sempre gosto de brincar com o desanimado, é o anjinho, o diabinho que fica aqui no nosso ouvido, né? É, o Vou certo, falar errado, sobre positivo, isso. negativo. Então a gente, Sim, só para pegar essa linha do tempo aí, essa timeline, né, como o pessoal fala, a gente tem essa questão da sombra como essa projeção. E sim, uma certa feita eu vi um psicólogo espírita dizer assim: Jesus era o homem sem sombra, porque ele conseguia ter ela totalizada, integrada e educada. Tanto é que integrada. Divaldo com Joana, quando o Divaldo tem uma obra chamada O Homem Integral, que é justamente essa discussão da crença interior, abandonar o homem velho, dar lugar ao homem novo. É uma série de conceitos assim, que eu gostaria Sim, de trazer essa provocação, sim, porque assim, para facilitar a didática para quem está assistindo, quando a gente fala de psicologia do espírito, numa coisa assim, a gente não é tá a alma encarnada. Eu cresci vendo Penadinho, associava com cemitério, aquela coisa, Maurício de Souza, né? Mas a gente é espírito. E nosso processo somos. espiritual, ele tem uma análise que a gente pode, desculpa o termo de ML aí, dissecar, se der tempo. A gente pode falar assim, eu sei que tem muita informação, mas eu estou provocando também. Por isso que eu passei aquele material para você, assim, tipo pontos que eu não posso deixar de falar, né? Nossa Entendi. psicologia do espírito, ela começa desde o momento da encarnação, vindo da erraticidade. Missionários da Luz fala, encarnação compulsória ou espontânea, depende da maturidade do espírito, e quanto isso vai perturbar ele. Então, mas eu ouvi falar também, Trajano, eu já li sobre isso, que é a emancipação do espírito completa em média aos 7 anos de idade na criança, que é uma idade média. E a psicologia tradicional também trabalha com esse número 7, sem falar de Kardec. Acho bacana essa coisa do espiritismo. Porque o espiritismo foi decodificado por um grupo multidisciplinar. Kardec, Pestalozzi, Faraday, grande físico também, para ver a questão das mesas das irmãs Fox, das mesas girantes. E a gente tem, ao longo da vida, a alma ali, digamos, se externalizando na sua essência e querendo colocar essas máscaras. E para falar de psicologia do espírito, a gente vai até Eu a vou pontuar esse desencarnação, termo. onde a gente fala, eu estou só antecipando para deixar o pãozinho de queijo de entrada, até a desencarnação, cuja perturbação de transição vai trazer de volta a parte espiritual que você falou. Então, o nosso objetivo aqui hoje, falar de psicologia do espírito, é o ser, desde a sua encarnação, o que ele traz na forma pré-espiritual, que é o seu chip poderoso de sensações, emoções e vivências, né? Passando por essa vida que ele se emancipa, na missão dele aqui na Terra, missão do homem inteligente, como disse Jesus, e voltando para a parte espiritual, desnudo, nu espiritualmente, sem máscaras, né? Desculpe se eu falei demais, mas são uns itens assim que eu gosto de passear, para dizer por que a gente está falando de psicologia do espírito como um todo, né? Encarnado, desencarnado, entender as ações, reações do ser humano, que é tão complicado. Quer dizer, pelo menos por leigo, né? Vou falar então de forma mais didática e pontual, para poder não esquecer os pontos mais relevantes para a nossa discussão. Então, eu falei um pouco sobre o ego. E o ego tem seus mecanismos de defesa inconscientes. Júlia, o que é consciente e o que é inconsciente? Consciente é o que está desperto no aqui e agora. Né? A Uhum. consciência é tudo o que está presente, o que você sabe, o que você conhece, é consciente. É o que está se passando na sua mente, né? Está consciente, é o que você sabe. O que é inconsciente? Inconsciente é tudo aquilo que está na sombra, tudo aquilo que você não tem conhecimento, mas que interfere na sua vida, mas que tem influência sobre você, sobre suas atitudes, sobre seus atos, sobre o seu jeito de ser, mas que você não tem conhecimento. É o inconsciente. No nosso inconsciente, Freud ele fala sobre o inconsciente de uma forma e Jung aprofunda esse conceito, né? Que ele traz que nosso inconsciente tem nossos aspectos sombrios, que nós desconhecemos, mas que são aspectos também que não são totalmente negativos. Porque tem gente que acha que nas nossas sombras, quando nós falamos de sombra, só remete ao negativo, ao lado obscuro. Mas para Jung, não. Para Jung, nas nossas sombras, tem sim defeitos que nós não conhecemos, né? Que nós não temos consciência, mas que têm interferência sobre nós.
tem várias questões, várias vivências que não estão no nosso consciente, estão no inconsciente gravadas, mas no nosso inconsciente tem criatividade, tem coisas positivas também, mas são coisas que estão ainda na nossa inconsciência, ou seja, que nós não temos conhecimento ainda. Tudo que está na nossa sombra, ou seja, que está obscuro, que não se mostra para nós, mas que interfere, como, por exemplo, quando nós dormimos, nós sonhamos. De onde vem o sonho? Do nosso inconsciente. Mas vamos voltar agora um pouquinho sobre esse conceito de sombra. Quando nós falamos de sombra, está tudo aquilo também que nós reprimimos, que nós escondemos de nós mesmos. E os mecanismos de defesa do ego, que eu ia comentar, são todos os mecanismos que nós acabamos fazendo sem ter consciência. Ou seja, tem um chamado projeção, que é muito conhecido pelas pessoas. O que é a projeção? Na projeção, você enxerga na pessoa o que existe em você, só que você não consegue enxergar a característica ou o defeito em você mesmo. Você enxerga no outro. É como se fosse um espelho, você projeta no outro o que está dentro de você, o que tem na sua essência, o que tem no seu jeito, mas você enxerga na outra pessoa. Por exemplo, você é uma pessoa muito vaidosa, mas você não admite, você não enxerga isso em você mesmo porque está inconsciente. Só que quando você olha para outra pessoa, você acusa, você aponta, aquela pessoa é vaidosa. Então, na maioria das vezes, nós só enxergamos o que temos. Nós enxergamos nas pessoas muito mais sobre nós do que coisas delas, conteúdos, questões das pessoas. Então, é um mecanismo do ego, um mecanismo do nosso inconsciente chamado projeção. Nós projetamos no outro aquilo que não queremos enxergar em nós. Eu posso botar pimenta nesse acarajé? Sim, tem outros mecanismos também. Até em homenagem à Cira, que desencarnou hoje, nossa oração, nossa homenagem, nosso respeito, muito, muito além do acarajé, uma grande representante da sua religião, das culturas afrodescendentes, né? Então, que Deus a receba de braços abertos aí, Cira, que é muito mais do que um acarajé famoso, ela merece nosso respeito. Então, quando eu falo pimenta acarajé, trazer assim, vou pegar um exemplo aqui bem polêmico, posso? Mas não é. A gente não vai se aprofundar porque não dá tempo. Mas isso é muito falado, às vezes, já que a gente está falando de espírito. E lembrando que quando a gente desencarna, ao contrário do que muita gente pensa, a gente vai chegar no plano espiritual de volta com aquilo que a gente saiu daqui. Né? Aquela pessoa fofoqueira vai continuar fofoqueira no plano espiritual. Aquela pessoa viciada em drogas vai procurar os vícios através do vampirismo. Então, muita gente pensa assim, mas eu não quero falar em desencarnar. Você chega aqui pelo véu do esquecimento, que é uma bênção, uma proteção para você mesmo, mas quando você desencarna, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala tanto hoje em racismo, homofobia, intolerância religiosa, a gente traz, como você colocou aí, muito do seu inconsciente. Divaldo Franco, o Joana, fala uma frase muito interessante. Tu és a soma de tuas vidas passadas, tua vida intrauterina, se foi em paz ou conturbada, tua infância, tua juventude e teu momento presente. Claro, considerando você um adulto. Essa soma de experiências e vivências é você. Então, quando a gente ouve muito falar, qual é o exemplo que eu vou dar? Eu rodeio muito, viu? Mas qual é o exemplo que eu vou dar? Quando você não tolera, você discrimina um homoafetivo, um trans, alguma coisa assim, isso aí também é tudo que você falou aí. Porque eu fico até hoje me perguntando por que o ser humano se incomoda tanto com o que o outro escolhe, com o que o outro quer ser, com o que o outro é feliz. Por que o cara sai ali, vai fazer um show de drag queen, ou sai na rua de mulher? O cara quer ser assim, é o direito dele, né? Mas a gente tem aquela coisa de rotular, né? De sabotar. Mas, na verdade, é como você falou aí, né? Ele está projetando no outro ali, através até da violência, os mal resolvidos dele, né? De uma infância muito reprimida, de uma infância muito censurada, de uma infância muito... Aí é aquela música de Belchior, né? Que Elis Regina cantou como nossos pais. Nossos pais, que a gente honra, teu pai e tua mãe, eles também foram parte desse processo de uma educação cíclica,
que, eu falo isso pro meu filho, a gente tem que quebrar esse paradigma. Muitas coisas da renovação pedagógica, psicológica, é não fazer, não que pai e mãe fez errado, nunca, pai e mãe só querem nosso bem, mas muitas vezes a gente quer fazer no nosso filho, mesmo 30 anos, 40 anos depois, coisas que não cabem mais, sabe? Tipo assim, é porque acabou, não chega, surra, que, né, a gente confunde às vezes uma penalidade com uma violência. Então, tudo que você está dizendo aí, a projeção desse inconsciente, que Divaldo chama de hálitos mentais, ciúme, raiva, cólera, toda essa coisa que fica enraizada nesse chip poderoso chamado perispírito, a gente, né, com esse hálito mental, e projeta no outro. Eu tô na linha certa aí? Tem você falou através de uma perspectiva, porém, quando a gente fala sobre, por exemplo, as opressões, como o racismo, a homofobia, o machismo, né, e os outros tipos de opressão, a gente tem que falar também numa abordagem mais macro, porque para não psicologizar, mas para não psicologizar a questão. Mas eu entendi o que você colocou. Eu entendi. Eu coloquei superficial aqui, só a letra da linha espírita, bem superficial mesmo, eu não mergulhei, não. Sim, eu entendo. Eu entendo que também por conta do tempo, né? Mas eu só estou pontuando mesmo que são fenômenos que nós temos que ver, por exemplo, o racismo. O racismo é um problema estrutural, né? Que a gente remete a todo um histórico opressor. E as outras opressões também têm suas raízes sócio-históricas. Eu não falo nem só raízes, né? Porque são todas construções aí de uma sociedade, projeto de construção de uma sociedade racista, patriarcal, opressora. Então, são profundas, né? A gente não pode explicar só através de uma abordagem psicológica. Claro. Só estou contextualizando. Mas eu tranquilo, é isso mesmo. E tem outra questão. Pode falar. Diga. Não, diga. Eu falei muito. Se você citou muito a palavra perispírito, é legal a gente também conceituar, porque tem pessoas que podem estar assistindo e que não saibam o conceito. Pronto. Fica à vontade. Então, tem no livro dos espíritos o que é um perispírito. O perispírito ele é um laço semimaterial que une o corpo e o espírito, né? É uma espécie de envoltório semimaterial, que nesse livro ele fala também que pode ser chamado de matéria quintessenciada, de natureza plástica, né? Que é capaz de conter ideias, emoções e tudo que esteja ligado aos nossos processos psíquicos, aos nossos processos mentais. E eu consegui entender perispírito, Manuel, através de uma metáfora, através de objetos, assim, fazendo metáforas. Por exemplo, o perispírito eu penso como se fosse, às vezes, uma esponja. Claro que é um exemplo esdrúxulo, mas só para a gente entender de forma didática. Por quê? Porque ele absorve todas as nossas experiências, tanto positivas quanto negativas, né, de todas as nossas vidas, porque o Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, então nós já passamos por diversas existências, e em cada existência a gente vai deixando registrado ali no perispírito, né? Então ele é como se fosse a memória de todas as nossas reencarnações, o registro das nossas experiências. Eu costumo falar, ajudando sua brilhante metáfora. Eu gosto. Não, perfeito. Eu ia pegar esse gancho aí. Eu gosto de trazer o perispírito para falar para os jovens entenderem, que na linguagem deles, que é um grande HD, uma grande nuvem. HD, você foi mais adiante. HD já é da minha época, da sua já é nuvem. É mais atual. Você é mais nova. Então o perispírito, que tinha esses nomes antigos assim de corpo celeste, matéria quintessenciada, essa palavra é difícil para mim às vezes, já foi chamado de Ka também pelos hindus, indianos. Eu tenho uma palestra sobre isso, ele tem uns 30 sinônimos aí, mas no espiritismo falou simplesmente de perispírito. E como eu gosto de etimologia da palavra, que lembra periferia também, quer dizer casca, perisperma, casca da semente. Então, o que é esse espírito? Que o espírito, já que você tocou no assunto, o espírito ele é nossa luz, é nossa energia, que não tem gênero,
Mas as impressões ficam no perispírito, homem, mulher, mulher, homem, as tendências. E a matéria veste carnal é essa que a gente está preso aqui, preso no sentido mesmo palpável, né? Porque Sim, ainda como sim. você colocou. E olhe como, vamos falar na linguagem internet, as tags. Como é que cada palavra que você falou é importante das tags. Como uma coisa liga com a outra, Júlia. E aí, enquanto você está falando aqui, eu tenho um filme na minha cabeça que eu vou dissecar aqui em 1 minuto, 30 segundos. Certo. Você falou que o perispírito ele é plástico. Isso tem a ver, justamente, gente, com o que você faz de sua vida, de apego e desapego, como você conduz sua psicologia individual, se ela é de caridade ou é apegada, ela se reflete muito em outro assunto também que não cabe numa live, chamada sonhos. E sonhos também implica numa palavra chamada desdobramento. Como diz aquela música Cidade Negra que eu adoro, eu vou ao Japão sem sair do lugar, o pensamento Sim, faz o que eu quiser. Aquela, com certeza. quem estiver O assistindo, ou se pensamento ele precisa. pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. E o pensamento nessa letra fala de tolerância, de discriminação, porque a Cidade Negra, na sua origem, uma banda negra, Tony Garrido e companhia, Aí eu eles amo. falam das as dificuldades sociais dele. Eu amo aquela banda, pena que Eu acabou, também. eu queria que voltasse. Mas assim, tá lá, a música é eterna. Então, ouçam essa É, letra, pensamento, que vocês vão entender o que eu e Júlia estamos falando aqui. Então, o perispírito se projeta, ele vai de acordo com sua afinidade espiritual e onde sua mente está hoje. E como Júlia falou aí, gente, tem muito a ver também com essa questão do inconsciente. Eu corri atrás de um psicólogo amigo meu uma vez, assim na boa, de amizade. Bicho, eu sonhei essa noite que um hipopótamo estava em cima de uma corda bamba atravessando na floresta. O que é que isso significa, rapaz? Ele olhou para mim no maior tranquilidade e falou assim: isso é o ego. O hipopótamo estava representado pelo ego, dentro de um contexto lá que eu apresentei. Na hora eu caí duro, eu falei, então tá se referindo ao meu ego? Ele falou, não. Aí ele falou assim, não estou dizendo que você é egoísta. Eu estou dizendo que a figura do sonho, que muitas vezes é quebradinha e você não pode entender numa noite, ela é uma sequência, tem gente que anota pedacinhos, e você vai fazer um raio-x da alma, de como você tá. Se você é um cara que diz 100% espírita, mas só está sonhando com o termo que eu vou usar aqui, bem sutil, gente, com libertinagem, né? Com coisas assim que não condiz com o que você queria, é seu inconsciente se manifestando. É esse inconsciente que vai lhe levar para o plano espiritual. Você vai para perto de Marquês de Sade ou vai para nosso lar? Marquês de Sade é pesado, Sodoma e Gomorra, não sei o quê. Então, assim, a gente pensa que é bonzinho, mas olha André Luiz, que exemplo André Luiz. André Luiz foi parar no Vale dos Suicidas e aparentemente ele não se suicidou, mas ele chegou lá recebendo aos gritos, suicida, 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 e ele, eu não sou suicida. É sim, porque aqui é muito fodado, muito será cobrado. Era um médico que estava perdendo a saúde, numa coisa que ele podia ter se controlado, entre outras coisas, né? Claro, é André a Luiz, questão dos vícios, né? Se eu antes não de me virar engano. mentor espiritual, André Luiz, encarnado ainda, antes de virar um mentor espiritual, mas naquela época que nosso lar aborda, ele foi parar no Vale dos Suicidas, por causa da Sim. mente dele. O que ele fazia com ele mesmo, tanto que a doença dele psicossomática, que é outro tema grande, foi na relação de causa e efeito, porque ele fazia com ele, com a saúde dele. E Aham, médico tem que ser o primeiro a cuidar da própria saúde, né? aham. Tem isso, mas como é um médico que ainda, no momento que ele estava encarnado, depende muito do espírito, né? De como é esse espírito, de qual grau evolutivo ele está, estágio de consciência. Então, a consciência dele ainda não estava numa situação onde ele pudesse realmente cuidar da própria saúde, como manda, né, o script lá, né? De como cuidar da saúde, esses cuidados que ele É, orientava os outros, que ele cuidava dos outros, mas ele estava negligenciando a própria saúde. Então, médico. é um mecanismo, né? Pode ser também, como você falou, um mecanismo inconsciente. Tem uma frase de Jung que eu acho muito legal eu citar aqui, porque tem a ver com tudo isso que nós estamos conversando. E Jung diz o seguinte, que até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. É muito Hum,
essa frase. Porque o inconsciente dirige as nossas vidas e a gente chama de destino. E por isso que o processo do conhece-te a ti mesmo, voltando para Sócrates agora, conhece-te a ti mesmo, fala sobre lançar luz às nossas próprias sombras. É trazer do inconsciente para o consciente. Porque quando você vai se conhecendo, você vai se iluminando também. Você vai enxergando aspectos que você antes não enxergava. E assim se torna mais fácil para se transformar, né? Para se tornar melhor aos poucos. Porque o processo é gradativo. Isso leva muito à reforma íntima, né? Que a gente é necessário, né? Reforma íntima sem martírios, como diz Vanderlei Oliveira, principalmente Irmãs do For, para trazer nossa reflexão, que nunca é tarde para começar a se reformar e fazer diferente. A gente poderia falar de tanta coisa aqui, crise da meia-idade, a época de chutar o balde e fazer diferente, né? Ô, Manuel, tem um mesmo... termo que você citou que eu acho importante explicar e eu me passei. Quando você fala da máscara, lembra que você falou máscara? Uhum, sim, pode falar, com vontade. O que é a máscara, se não a persona, né? Que a gente comentou aqui, né? Muitas vezes, o que são as personas? Todos nós precisamos desempenhar papéis sociais, não é mesmo? Então, o Manuel tem o papel social dele como pai, né? Tem um papel social como profissional, que é seu papel profissional. Então, no dia a dia, nós precisamos dessas personas. Nós colocamos a máscara ali do papel social que nós temos que desempenhar dentro desse grupo. Você está me escutando ou está travando? Tô. Não, tá de boa, tá tranquilo. Sim. O problema é quando a gente, para fugir de nós mesmos, né, para camuflar as nossas sombras, até para ser aceito socialmente, a gente acaba colocando máscaras que não tem a ver com a nossa essência, né? Que não tem a ver com a nossa verdadeira personalidade. Que são máscaras ali superficiais que nós vestimos no nosso dia a dia para satisfazer necessidades do ego. Como, por exemplo, para ser bem aceito, para ser reconhecido, nós colocamos máscaras. Nós colocamos máscaras quando temos complexos de inferioridade, por exemplo. Né? Então, são situações onde as máscaras elas podem acabar se cristalizando e se tornando como se fosse parte da nossa própria personalidade, dependendo do caso. Porque tem pessoas que colam, né, aquela máscara ali. E essas máscaras podem sim atrapalhar o nosso processo evolutivo, né? Mas elas são necessárias no nosso dia a dia. Depende de como nós estamos desempenhando esses papéis. Então, até nossos sentimentos, nós não temos que rotular como de forma severa, como positivo ou negativo, porque dependendo do sentimento, por exemplo, a raiva, ela precisa ser sentida. Por que eu estou falando disso? Porque faz parte da nossa sombra, do nosso lado, muitas vezes, que nós recalcamos para que possamos aparecer bem no meio social, para que a gente possa ser socialmente aceitos. Nós reprimimos muitos sentimentos. Nós reprimimos, ou seja, escondemos. E isso incomoda, né? Isso faz com que nosso inconsciente nos pregue peças, por exemplo. Mas voltando ao assunto, essas máscaras... Se você me permitir, só um parênteses aí. Uma coisa que eu li uma vez, um livro, um motivador profissional, um motivador organizacional, profissional, palestrante, chamado Anderson Cavalcante. Depois pode procurar ele na internet aí. Ele falou sobre essa questão da essência. Quando a gente está na fuga da essência, que é nosso verdadeiro eu, que nos deixa em paz interior, aí não cabe o que é certo e o que é errado, mas é a questão da consciência. Não cabe, Enquanto Deus dentro de nós, como fala no Livro dos Espíritos, né? A consciência de cada um, o nível de maturidade de cada um é o que eu acho conveniente, mas como você disse assim, essa adaptação necessária para se proteger em algum momento da família, na empresa, na rua, como você colocou felicíssima aí, cristaliza. E quando ela cristaliza e vem a dor, muitas vezes vem em forma de rotas de fuga perigosas, através do álcool, das drogas e da depressão. Por quê?
você fugiu do seu verdadeiro eu. E o que é o verdadeiro eu, gente? Nem ego, nem self. É a sua essência. É o que você gostaria de ser, O mas self é a está essência. represado. Desculpa, é a essência. Mas está represado, está negado. Até o luto mesmo. O luto, como você falou aí, direito de ter raiva. O luto passa muitas vezes pela fase da revolta, da negação, Tem seus estágios. para depois vir a aceitação. E a Exato. saudade, que é completamente compreensível, ela pode ser eterna. Mas você tem sua missão individual na Sim, sua caminhada, né? Ainda mais em período de pandemia. Por que eu estou falando isso? Porque na reforma íntima também, o primeiro passo para a reforma íntima é aceitar. Sou ciumento, sou possessivo, eu sou chato mesmo, eu sou controlador. E pronto, deu o primeiro passo. Qual é o segundo? Tentar reconhecer melhorar. é o primeiro passo. Reconhecer o primeiro passo. E tentar melhorar. Sem esperar retorno rápido. Porque pode levar. Isso é coisa de vidas. Pode levar uma semana, pode levar um mês, pode levar um ano, 10 anos. Gente, o primeiro passo, é como o Chico Xavier disse, é não voltar no passado e fazer um novo começo, é fazer agora e fazer um novo fim. Então a gente Exato. tem que se reformar, porque vai passar por um momento de angústia interna, de dor, sofrimento, que Vanderlei Oliveira disse, é um rebuliço. Muita gente faz meditação querendo já ver TVP, terapia vidas passadas. Não é assim, gente. O próprio véu do esquecimento não é brincadeira, ele nos protege de cenas que você não está preparado para ver. Quem queria ver Sim, aqui a mãe e o pai lhe guilhotinando? Você é logo radical. Quem queria ver aqui seu marido e sua mulher que você ama lhe dando uma facada? Então, assim, vamos parar com esse sonhozinho besta de príncipe e princesa, porque a gente fez muita coisa errada e está se regenerando. Não é punição nem castigo, é a lei do retorno. Não é isso, minha amiga? é, é isso, são Até os porque, processos. até porque, desculpe, nas formas pensamento, a idoplastia, são projeções justamente dessa mente. Então, a lei do boitatá, sem cabeça, o espírito monstro, o diabo, o capeta, tudo isso, gente, são projeções animalescas de metapsicose do homem. Exato. E Desculpe, o que, cortei de novo. Manuel? Pelas minhas contas aqui, temos mais uns 5 minutos, viu? Desculpe se eu falei muito. Nossa, foi muito rápido. Nossa. Vamos deixar 5 minutos agora aí para a reta final, Manuel, tudo considerações isso que você finais. fala da lei, das leis, porque na verdade o universo é regido por leis, né? São as leis universais. E essa é uma das leis que Manuel acabou de citar, a lei de causa e efeito, né? Que todas as nossas ações, nossos atos, surtirão efeitos semelhantes. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, o universo acaba trazendo para nós, de certa forma, o retorno. E esse retorno pode vir de várias formas. É o que nós chamamos também de processos educativos. São os processos educativos que nós temos que passar, muitas vezes através da dor, do sofrimento, para que possamos aprender, né? Porque a dor, ela também é evolutiva. E depende também como a gente está lidando com essa dor, lidando com esse sofrimento. E nós temos hoje em dia a psicologia, como nós falamos, né? Que é essa ciência da alma, para dar o suporte a esse sofrimento, né? Então, pessoas que estão passando por processos, até como você citou, de vícios em drogas, de alcoolismo, né? Eles podem ser acompanhados por uma equipe multiprofissional, tendo um psicólogo também. As pessoas que estão passando por depressões, por outros tipos de transtornos, também podem pedir ajuda profissional, né? Que é muito importante a pessoa saber que não está sozinha, que tem um apoio social de familiares, de amigos e também de profissionais como psicólogos. Então, você citou um pouquinho sobre os sofrimentos humanos. Nesse livro, ele cita vários sofrimentos e ele fala sobre a doença, né? O que é a doença? Então, ele explica a doença como componentes de rede psíquicas que se convertem em sintomas físicos. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: toda doença vem de uma desarmonia espiritual, de um desequilíbrio espiritual. Né? E como nós somos seres integrais, vai refletir no corpo através dos sintomas. E o que é que nós devemos nos perguntar? O que é que esse sintoma quer me ensinar? O que esse adoecimento
quer me ensinar? Né? O que é que eu posso aprender com isso? Porque vem de processos profundos da alma. Então, nós hoje, por exemplo, vivemos numa sociedade da hipermedicalização, de querermos a cura imediata, de tá fazendo barulho aí? Só um minutinho, fecha a porta. Só um minutinho. Tá de boa, tá de boa. Abriram a porta aqui e acabou entrando um barulho. Porque eu moro num prédio. Home office é assim mesmo, live em casa é assim mesmo. Exatamente. Dentro de casa, né? Então é o seguinte, esse adoecimento ele tem causas profundas e nós estamos numa sociedade da hipermedicalização. As pessoas querem um efeito imediato, mágico, né? Querem a cura a todo custo, porque a sociedade capitalista, uma sociedade, né, gerada por vários processos que valorizam muito mais o dinheiro, o capital do que as vidas humanas, acaba vendendo a ideia de que a felicidade pode ser comprada, de que a cura pode ser imediata, o alívio. Então as pessoas acham que o remédio vai solucionar o sofrimento. Mas o remédio, ele tem sua função. Ele pode realmente amenizar a dor. Por isso que, com muitos casos de pacientes, não basta só terapia. Nós temos que encaminhar o psiquiatra para que possamos trabalhar em paralelo, né? Só que vários psiquiatras que já têm essa consciência, eles falam para o paciente, o remédio pode gerar um alívio dos sintomas, mas não vai solucionar, porque as raízes são mais profundas. E onde é que estão essas raízes? Não, conclua. Eu estou preocupado só com o tempo aqui, mas conclua. Então, quando a gente... Sim. Então, quando a gente fala sobre ser humano, nós estamos falando dessas diversas dimensões, né? Que nós somos multidimensionais. Beleza. Júlia, antes de mais nada aqui, preocupado com o tempo, para não fechar o Instagram, não fechar a porta na nossa cara. No bom sentido. Tem mais aqui um minutinho. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito aí pela sua contribuição, seu tempo dispensado aí. Um conhecimento enorme, com certeza. Uma live é pouco, mas o objetivo maior, claro, dessa live é trazer para essa linha que a gente é um espírito eterno. A gente está aqui de passagem, parece clichê falar isso, mas a gente tem que voltar para a paz espiritual. Muita gente não gosta que se fale isso, ainda mais em tempo de pandemia. Mas a única certeza da vida é o desencarne, né? Então, a gente vai voltar um dia para cá de novo, em outros momentos. Mas a missão nossa aqui na Terra, o que a gente está fazendo com essa agulha no palheiro? Que tanta gente quer entrar aqui e poucos conseguem, né? Então, a gente fazer um mundo melhor, nossa paz interior, nossa vida passa pela nossa mente, com nossas atitudes. Então a gente tem que entender que o progresso, a moral, passa pelo livre-arbítrio. Não existe, gente, um padrão certo e errado, existe fazer o bem. Falta empatia neste mundo. E para isso é doando que se recebe, como diz São Francisco de Assis. E quando ele fala doar, não é só doação material, é doação de caridade, o silêncio é uma prece, ouvir mais. Às vezes a gente liberta da dor e do sofrimento vendo situações piores do que a nossa, né? Vendo ali um asilo, numa creche, num orfanato, num centro de um tratamento de câncer, né? Na própria rua. E olhar com compaixão, não com pena. O Espiritismo não aprova a pena. A gente tem que ter compaixão para ser empático, estender a mão. Acho que esse é o caminho, né, Júlia? De uma mente mais sadia, de um espírito mais integrado, que a caridade, fora dela, não há salvação. Acho que o caminho, para mim, é esse. E falar de caridade é amor, é mente livre, é mente aberta, tolerante, respeitosa, gente. Somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos do mesmo Pai. Estamos aqui juntinhos na Terra, 8 bilhões apertadinhos encarnados, numa orbe de 32 bilhões de desencarnados. Imagine, ligados do bem e do mal aqui, essa crosta, nos perturbando, Júlia, o tempo todo aqui, e nos ajudando nesse conflito. E você com a missão de escolher. Então, considerações finais aí, acho que 30 segundos. Muito obrigado, Júlia, mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Eu quero falar um pouquinho, para concluir, sobre a imortalidade do espírito, né? Porque a partir do momento que a gente se reconhece como espíritos imortais, o nosso ponto de vista muda.
a nossa lente, que é a nossa forma de enxergar o mundo, de significar, de dar sentido e significado ao mundo. Então, esse reconhecimento de que todos nós somos filhos de Deus, de que todos somos espíritos imortais, faz com que nossa visão se amplie. É como um homem que ele sobe ao topo de uma montanha e lá no cume da montanha ele olha para baixo e enxerga tudo em miniatura. As pessoas pequenininhas, as casas. Então, vamos fazer uma metáfora aqui. Esse homem que está em cima da montanha, ele olha para baixo e enxerga seus problemas pequenos. Os problemas são pequenos, as preocupações atuais, os adoecimentos. Tudo é muito pequeno diante da grandeza do Espírito, que é imortal. Onde é a morada do Espírito é o universo. Estamos aqui na Terra só de passagem, né? Porque, como disse Chico Xavier, tudo passa. Momentos bons, momentos ruins, são só experiências para que possamos evoluir. Mas tudo passará, exceto Deus. Como ele fala, Deus é o suficiente. Então, estamos aqui. Está travando? Solange falou que estava travando. Às vezes vai e volta, mas pode concluir. Pode concluir. Está dando para entender. Então, vamos mudar o nosso ponto de vista como se estivéssemos em cima dessa montanha e tornar nossos problemas pequenos, porque nós somos capazes de enfrentá-los, né? Com a ajuda dos nossos amigos, com a ajuda dos familiares, muitas vezes de um psicólogo também, mas que somos capazes, somos maiores do que pensamos. O nosso self, entrar em contato com a nossa essência, é muito importante para que possamos ampliar essa consciência cósmica de seres universais, de seres que estão em evolução. Então, acho que eu deixo essa mensagem. Tem uma frase que eu gostaria de encerrar, que é de Albert Einstein, que eu acho que tem a ver com tudo isso que nós conversamos, porque quando nós falamos de psicologia e de espiritismo, são ciências. Então, ele fala o seguinte: uma ciência sem religião é paralítica, e uma religião sem ciência é cega. Perfeito, perfeito. E eu ainda coloco aí Carlos Drummond de Andrade, dentro dessa reflexão do cume da montanha. Carlos Drummond de Andrade dizia que as coisas são do tamanho que eu vejo. Então, se você potencializa as coisas para bom ou para ruim, você se perde na miopia ou na hipermetropia e fica cego. As coisas são do tamanho que elas têm que realmente ser, diante das prioridades que a gente tem que dar, dentro das prioridades da vida, né? Então, Júlia, muito obrigado. Fica com Deus. Obrigada aí. A você. Vamos marcar uma continuação dessa. Vamos marcar outros temas dentro dessa linha aí da psicologia, do espiritismo, espiritualidade. Obrigado aí pelos parabéns ao tema. Mas o tema, a gente peço desculpa, porque o tema é muito profundo, muito rico, ainda mais vindo de Júlia, que é psicóloga. Eu tenho na minha veia psicologia do trabalho, engenharia de segurança, de vivência, mas adoro essa área, sou fã, né? E estou sempre aprendendo. Júlia, boa noite. Deus fique com você e sua família sempre. Se cuide, se proteja, álcool gel, máscara, distanciamento social. Que essa segunda onda seja uma marolinha, como diz um ex-presidente aí, que ela chegue fraca e vá embora. Que esse povo tenha consciência de se disciplinar, não brincar. Tem outras doenças em curso aí, gente, chikungunya, sífilis, tuberculose, o pulso ainda pulsa. Tá tudo solto e misturado. Então, gente, respeite as regras, respeite o regulamento. Nada de negacionismo e também nada de ideologia política. Vamos seres humanos, somos seres humanos, irmãos. Não concordo com a parte de nada de ideologia. Eu sou mais Cazuza. Não, quando eu falo ideologia... eu quero uma pra viver. Não, eu também, eu adorava Cazuza. Sim, não estou só contra ideologia, não. Quando eu me refiro a ideologia aqui, até me fazer claro, eu estou falando qualquer tipo de intolerância, de extremismo, radicalismo. É isso que eu quis dizer. Entendi. Desculpe. O que eu quis dizer, vai evitar polêmica, não, justamente essa questão. Eu entendo o que você quis dizer. O que é que o pessoal está fazendo aí, que não é o foco aqui? O pessoal está politizando o vírus. Então, deixa o vírus com a saúde, com a questão sanitária, e vamos nos cuidar, gente. Cuidar da nossa família,
nossos entes queridos. Nossos Ok? corpos Eu são também... políticos. Nossos corpos também são políticos. Aristóteles já disse isso, eu concordo com ele. É política na relação homem-mulher, é política na vida, é política aqui na empresa. Relações A de gente é poder. político. Relação de Isso. poder. Valeu, Vamos Júlia. discutir Obrigadão, Foucault viu? em outra live. Vamos. Mas numa boa, com equilíbrio, com todos os equilíbrios que a espiritualidade nos permite. Obrigadão, linda. Beijão pra você, Obrigada, viu? obrigada. Fica Amei. com Deus aí. Se cuida. Obrigadão Se você. cuida Tchau, também. gente. Beijo. Boa noite. Tchau, obrigada a todos. Valeu.